Seguimos, então, no grande expediente. Próxima vereadora inscrita, a vereadora Rose Frigeri. Então, me dá a tua hoje. Bom dia a todos, a todas que nos acompanham, colegas vereadores, vereadoras, a mesa dessa casa, quem está nos acompanhando aqui presencialmente, mas também nas redes, na TV Câmara. Hoje seria o momento, né, dos últimos grandes expedientes, pelo menos deste ano. Se eu não conseguir mais algum, quarta ou quinta, esse vai ser meu último. Mas eu quero falar especificamente da data de hoje, dia 10 de dezembro. É o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Essa data, ela diz respeito, né, à proclamação da Declaração dos Direitos Humanos, estabelecido pela ONU lá em 1948. Então, é uma data importante e é um tema importante para mim. Tanto ano passado, eu presidi a Comissão de Direitos Humanos. Este ano, eu faço parte da Comissão de Direitos Humanos, presidida pelo meu colega Lucas Carenhato. Mas eu acho que o que é importante a gente falar nessa data é comemorar esse dia, mas é também refletir e colocar questões específicas sobre os direitos humanos. Muitas vezes a gente tem ouvido, né, que lá vem os direitos humanos defender bandido. Então, acho que a primeira questão importante para colocar nesse momento é que os direitos humanos, ele vai muito além deste debate raso que se ouve na sociedade, muitas vezes em nível de acusação. Porque, claro, os direitos dos apenados incluem os direitos humanos, porque os apenados estão para cumprir uma pena, para serem penalizados por aquele crime que cometeram. Mas nada mais além disso. Nesse sentido, eu vou fazer um parênteses aqui, vereadora Tati, quando tu falas da questão das mulheres, né, a luta pelas mulheres, a gente tem, por exemplo, teve um debate na Comissão de Justiça do Governo Federal, né, da Câmara dos Deputados, onde um projeto de lei que prevê a entrega de absorventes e papel higiênico para as mulheres apenadas, simplesmente teve uma deputada, é um projeto de uma deputada do Rio de Janeiro, do Podemos, que foi uma deputada do PDT que defendeu esse projeto. O resto, todos os componentes daquela comissão, falando barbaridades, eu diria até da dupla, da tripla penalização. Porque todos os argumentos foram usados. Mas o que mais pega, né, é a questão financeira, do tipo, então a sociedade vai sustentar aquelas pessoas que estão lá. Aí o levantamento mostra que esse projeto da dignidade menstrual para as mulheres é 0,00031% do orçamento num ano. Então, não existe argumento. As mulheres que estão lá têm um karma muito maior da sociedade. Então, o que as pessoas dizem? As mulheres são abandonadas. Quem não conhece o sistema prisional tem que começar a conhecer antes de falar. É raro uma mulher, 80% das mulheres não recebem visitas. E 30% das mulheres no país não receberam sequer uma visita para levar o seu papel higiênico ou o seu absorvente, como tem gente que diz. Então, eu fiz essa parte porque eu junto a questão das mulheres, a questão de um direito humano básico. Porque se a gente for pensar em questão de finanças, as mulheres que não têm acesso a isso, elas vão ter acesso ao SUS. E aí o gasto é muito maior.
porque o SUS é universal ainda, né? Mas eu quero colocar aqui que meus 2 últimos anos, né, que eu fiquei aqui, não estou colocando a questão, quando eu estava de suplente, nós trabalhamos muito a questão dos direitos humanos, que não são privilégios, que não tem cor partidária, não se limita a uma causa, não se limita a algo específico. Nós fizemos uma cartilha o ano passado, infelizmente eu não estou com uma aqui para mostrar, mas nós produzimos mais de 500 cartilhas sobre o que são direitos humanos. E são muitos. O que são os direitos humanos? É uma moradia adequada, é educação de qualidade e acesso universal, é a questão da saúde, o direito à segurança, à alimentação, ao trabalho, a uma moradia digna, que é uma casa com direito a saneamento básico. É o direito ao transporte, ao se movimentar na cidade. A mobilidade urbana. Os direitos humanos extrapola qualquer discussão básica que se ouve por aí. Então, eu quero ressaltar algumas atividades também que eu fiz neste ano, trabalhando essa questão dos direitos humanos. Por exemplo, no combate à violência contra a mulher. Hoje eu estou procuradora da PEN, mas nós temos trabalhado junto, como a vereadora Tatiane apresentou há pouco, mas uma das minhas lutas, que eu falei desde o início desse ano, que eu não queria terminar este mandato na Procuradoria da PEN sem trazer a Casa da Mulher Brasileira, sem participar dessa luta da mulher brasileira para Caxias, e hoje nós temos ótimas notícias. Tanto o governo federal já tem a verba para Caxias do Sul, o governo estadual já fez o que deveria fazer, agora falta algumas tratativas com o governo municipal, que eu tenho certeza que fará a sua parte, porque o direito à não violência é um direito humano. Nós precisamos garantir, pelo menos, o atendimento básico às mulheres. A questão da justiça restaurativa. A semana passada, aqui, nós tivemos uma homenagem aos 10 anos da lei da justiça restaurativa, que é uma luta que visa punir os responsáveis, mas através da não violência, na não vingança. Justiça é uma coisa, vingança e violência é outra. Então, nós trabalhamos muito esse tema da justiça, dos círculos de paz. A questão da valorização da educação e da cultura, do esporte. Quando nós falamos que a gente quer acesso à cultura, ao esporte, ao lazer, à educação para todos e todas, nós estamos falando de um direito humano básico, que é o direito a estar incluído nas políticas públicas da sociedade. Quando nós trabalhamos aqui, eu ainda vou precisar trazer o relato da Conferência da Economia Solidária, que infelizmente hoje nós não temos um plano municipal de economia solidária em Caxias, coisa que a grande parte dos municípios brasileiros tem. Nós acabamos de fazer a primeira discussão do plano da área rural, que foi muito importante, mas nós já entregamos há mais de um ano essa proposta de plano de economia solidária para o prefeito municipal. Até agora não teve retorno, mas nós estamos na luta e eu tenho certeza que Caxias vai conseguir o Centro Popular de Economia Solidária nos próximos anos. É uma luta que eu já me comprometi esse ano e sigo, porque o direito à questão ambiental saudável, porque a economia solidária trabalha a sustentabilidade. O direito a um trabalho digno e solidário também é um direito humano. A questão do Comitê Pop Rua. É o 2º ano que eu fiz parte do comitê. Infelizmente, a última reunião também na semana passada, o comitê está sendo esvaziado pelo governo municipal. Os representantes estão sendo trocados a toda hora, fora da lei, do que prevê o decreto que criou o Comitê Pop Rua. A população de rua, em situação de rua, está abandonada. Nós não temos políticas públicas para a população em situação de rua.
nós temos ideias de levar para os abrigamentos, mas nós precisamos política de educação, de habitação, de dignidade, de trabalho para essas pessoas. Essas pessoas precisam estudar. Qual o espaço que nós temos de uma educação de jovem adulto em Caxias do Sul? Ou alguém pensa em botar essa população em situação de rua junto com uma 5ª, 6ª série de uma escola regulamentar? Por favor, uma declaração de líder para a bancada do PT. Em declaração de líder, segue na tribuna a vereadora Rose Frigeri, Partido dos Trabalhadores. Bom, muitas outras lutas eu poderia colocar aqui, porque, como eu falei no início, tudo vai ao encontro dos direitos humanos. Mas eu gostaria de colocar, talvez, a última, mas não menos importante, talvez a mais importante, que é um compromisso que eu quero assumir nos próximos 4 anos com o mandato popular, uma participação da comunidade, um mandato participativo e democrático. Eu tenho certeza que nós conseguiremos fazer melhores leis, melhores propostas para a cidade, melhores políticas públicas para a cidade, quando nós tivermos um mandato que ouve a cidade, que ouve as pessoas que moram na cidade. Porque é assim que a gente vai conseguir governar no executivo, mas legislar aqui no nosso parlamento. Então, eu quero fazer um mandato que seja participativo, onde a população se sinta integrante dele, e não apenas receptora de políticas públicas, de ideias, mas sim participativa e includentes neste processo. Então, isso, para mim, é uma das questões mais importantes de um mandato legislativo. Fora isso, eu quero dizer que quando nós denunciamos, infelizmente, muitas questões que vão de encontro aos direitos humanos ou aos direitos, qualquer direito de uma pessoa, nós estamos fazendo o nosso papel. Nós não queremos entrar para um embate, neste caso, de política ideológica partidária, mas defender o direito das pessoas vai ser sempre um compromisso meu, vai ser sempre um compromisso nosso. Então, eu não posso deixar de falar aqui, quando eu estou falando de tudo isso, dos problemas que nós estamos recebendo, especialmente nesses últimos tempos, mas que recebemos o tempo inteiro enquanto estivemos aqui nessa Câmara de Vereadores. As denúncias da violência contra as mulheres são inúmeras. A questão de despejo de famílias, de pessoas que estão saindo muitas vezes sem a medição adequada. A questão da falta de habitação para as pessoas. Já faz mais de um ano, ou no início desse ano, nós já fizemos várias reuniões com a Secretaria da Habitação. Precisamos uma solução para aquelas mães, que a maioria é mãe solo, que são mães de autistas e que não conseguem morar, por exemplo, num prédio do Minha Casa Minha Vida, porque um autista não pode conviver num prédio, porque tem muitos problemas, inclusive com vizinhança. Nós precisamos de solução para a moradia dessas mães. Nós precisamos resolver o problema das escolas, das creches. Eu estava em Brasília a semana passada e ontem também eu recebi de escolas infantis que estavam recebendo as crianças 2, 3 dias sem água. Acho que quinta-feira eu vou fazer visita nessas escolas, mas ontem também começou a semana com os vídeos dos banheiros transbordando do número 2 em escola infantil, porque não tem água e porque o SAMAI não consegue levar, porque as coisas não se resolvem. As professoras não querem cuidar de crianças sem água. Teve dia que as crianças foram para casa e não teve alimento, aquele que é para ser cozido, porque precisa de água, porque não tinha uma gota. As famílias se organizaram para comprar água mineral e entregar para a escola infantil. Isso não é digno. Isso não é um direito humano que está sendo preservado. Nós precisamos resolver mais de inúmeras discussões que tem nas escolas, especialmente a infantil. A questão também
já coloquei da situação da população em rua, mas também quantas ruas foram pavimentadas, quantas horas foram feitas extra pela Codeca no período eleitoral, e agora estão todas pela metade. As que não estão pela metade estão com aquela camadinha leve, que já está saindo tudo, que foi para enganar a população. Isso não é digno. Nós precisamos cobrar do poder público esses calçamentos, esse asfalto, esses tapa-buraco de forma adequada, ou não faz. Eu não vou nem falar do lixo. Amanhã também, já vou justificar, vou ter que sair antes da sessão, porque vou ter que ir lá numa comunidade que está tendo problema do lixo. O caminhão não sobe, quando vai, não pega. A população também tem responsabilidade, sim, porque a população precisa controlar seus resíduos, mas também precisa ter educação ambiental na cidade. Então, são vários problemas que estão todos indo contra os direitos humanos, que é o que nós comemoramos hoje, dia 10 de dezembro. Então, eu quero dizer, né, que eu vou encerrar essa reflexão dizendo que eu sempre estarei em defesa dos direitos humanos, sim, por mais que isso envolva debates difíceis na cidade, porque tem gente que não sabe o que é, ou de forma maldosa diz que é uma coisa que não é, porque direitos humanos é o acesso a tudo isso que eu acabei de falar, e sempre lutar por uma cidade justa, inclusiva, participativa, solidária, porque isso é a essência da cidadania. Então, querer que as pessoas tenham acesso a uma cidade digna significa, entre outras coisas, acesso à segurança pública, acesso à educação de qualidade, à cultura, ao esporte, ao lazer, acesso às condições de trabalho digna e oportunidade de renda, acesso à moradia adequada, com saneamento básico, água, luz, iluminação pública, né? E acesso à participação das pessoas nas decisões que impactam as suas vidas. Então, eu afirmo isso, ter acesso a uma cidade digna é direito humano. No próximo ano, eu vou seguir com essas lutas e certamente com muitas outras, porque isso é um compromisso do meu mandato. Então, que esse 10 de dezembro seja um marco para a renovação do meu compromisso, do nosso compromisso com a dignidade humana, que em 2025 nós consigamos avançar ainda mais nessa e em outras lutas, e que esse fim de ano e o ano que vem seja um período maravilhoso para todos, para todas nós, para toda a população de Caxias do Sul. Obrigada. Declaração.